Vou falar um pouquinho hoje. Hoje eu propus um assunto porque ah, todo mundo, eu acho que todo mundo que trabalha com modificação dos hábitos alimentares, reeducação alimentar, emagrecimento, enfim, chama como quiser, recebe sempre esse tipo de perguntas. Então eu resolvi fazer aqui um apanhadinho. Quem quiser vai me perguntando aqui nos comentários, né? Então, porque as pessoas começam a fazer dieta, quer dizer, as pessoas começam, eu acho que a coisa já começa errada aí, porque a gente já acha que na hora que faz uma modificação dos hábitos alimentares, né, mesmo que esses hábitos alimentares viessem já completamente errados faz tempo, que o que acontece, quer dizer, se você não está comendo tudo errado, você não tem problema, você não tem sobrepeso, você não tem diabetes do tipo 2, você não vai ficar hipertenso, a não ser, claro, eu sempre puntualizar que tem outras causas dessas doenças, né? E que isso tem que ser tratado individualmente. Quer dizer, você não quer dizer que a pessoa não pode ser hipertensa comendo tudo certo, porque há outras causas de hipertensão. Mas o que hoje temos no nosso meio é uma quantidade absurda, praticamente mais de 60% da população, e isso inclui crianças e adolescentes, com síndrome metabólica, ou pelo menos com disfunção metabólica suficiente para estar causando sintomas, como a hipertensão, como o diabetes, ou causando outras doenças, né, como hipertensão, diabetes e, enfim, sintomas, retenção de líquidos, sintomas gastrointestinais, etc., né? Ou com potencial para vir a desenvolver isso no futuro próximo, né? Essa é a nossa realidade hoje. Então, já para começar, se você está com algum desses problemas de estar desenvolvendo diabetes do tipo 2, está com resistência à insulina, está com problemas digestivos, de azia, de má digestão, de inchaço, de gases, de problema na evacuação, está com enxaqueca, está com dores articulares, de dores no calcanhar, dores no joelho, você está desenvolvendo uma hipertensão, as chances de você estar se alimentando errado são muito grandes, especialmente se você está com todos esses problemas já decorrentes de um excesso de peso. Então, quando a gente propõe uma dieta, eu acho que já começamos errando, né? Porque dieta eu entendo como o contexto total da alimentação de um indivíduo, quer dizer, o que você vai colocar para dentro para satisfazer as suas necessidades energéticas e as suas necessidades de nutrientes, a gente considera isso a dieta para os humanos, né? Como tem a dieta dos primatas e tem a dieta dos carnívoros, e tem cada espécie, né, tem uma dieta que seria considerada ideal para essa espécie, que normalmente tem a ver com o lugar e com as condições onde essa espécie prolifera, né, no reino animal. E os seres humaninhos não, os seres humaninhos nos espalhamos pelo planeta. Muitos anos atrás se dividiam em grupos étnicos que normalmente conviviam num território geográfico comum e aonde a dieta se desenvolvia de acordo com essa etnia específica e com essa territorialidade, né? Nós temos povos mais carnívoros, nós temos povos mais veganos, temos povos que moram nos lugares mais remotos do planeta, lugares gelados que se alimentam praticamente de baleia e foca, né? E temos povos como os Maasai que praticamente só comem coisa que vem da vaca, sangue de vaca, leite de vaca, carne de vaca, enfim, até o cocô de vaca eles usam para fazer fogo, essas coisas. Então, só que a nossa realidade hoje mudou completamente. Quer dizer, nós temos, sei lá, os brasileiros originais, digamos assim, né, que se alimentavam da caça, de frutas e folhas e basicamente do aipim como fonte de carboidrato, de alguma raiz como fonte de carboidrato, né? Acontece que hoje em dia não temos mais né, a humanidade ficou muito mais misturada, os grupos humanos se miscigenaram, houve grandes ondas migratórias ao longo da história por diversas razões, né?
As primeiras ondas migratórias da humanidade eram atrás de comida, né? Os seres humanos eram nômades atrás de comida. Já agora as ondas migratórias são basicamente também, né, atrás de comida, mas atrás de paz, fugindo da guerra, ou atrás de progresso, enfim. Nós temos grandes ondas migratórias e a gente perdeu um pouco essa conexão direta com a natureza, né? E desde a segunda metade do século passado, nós temos a bendita invenção da comida industrializada, dos alimentos fast food, dos refrigerantes e da perda da relação com a comida real, com a fome real. Nós nos desconectamos completamente desses conceitos que eram o mais natural possível, quer dizer, que coisa mais natural e básica do que você sentir a fome como estímulo para procurar comida para basicamente satisfazer a tua necessidade básica de comida. A coisa era para ser assim, né? A tua necessidade básica de calorias e nutrientes estimula um sentido de fome, uma sensação de fome. Isso vai te acionar diversos mecanismos cerebrais, enfim, e você vai sair atrás de comida. Você vai encontrar uma comida num ambiente relativamente perto, pode ser a caça, pode ser a coleta. Você vai se alimentar, vai suprir essa necessidade energética e de nutrientes, e vai ficar tudo bem até bastantes horas mais tarde, quando você vai sentir necessidade de se alimentar de novo para suprir a necessidade calórica e os nutrientes que o teu corpo precisa. Isso seria a ideia básica de uma dieta, né? Onde você comeria o necessário para se manter, o necessário para desenvolver basicamente a atividade da caça e da coleta, né? E eventualmente da luta ou da guerra pela sobrevivência. E nós fazemos o quê? Nós somos os mesmos sapienzinhos, né? Os mesmos ser humaninhos, iguais, não mudou nada fisiologicamente. O que mudou? Esse entorno, né? Primeiro, você não sabe mais quando você tem fome, você tem necessidade constante, desejo constante de comer, enfim, de satisfazer um desejo, normalmente por doce, por carboidrato, por pão, né? Porque a proteína e a gordura não despertam essa fissura, né? Nós estamos viciados em alimentos extremamente palatáveis, né? de fast food, enfim, alimentos tratados propositalmente com saborizantes e corantes e aditivos para fazê-los mais palatáveis. Então, a nossa relação básica com a comida mudou completamente. A gente não se alimenta, não come mais para se alimentar, para se nutrir. A gente come por um instinto basicamente hedônico, né, de prazer, de comer aquelas coisas extremamente palatáveis, extremamente doces e repetir esse fato muitas mais vezes ao dia do que uma alimentação mais vinculada com a natureza permitiria. Aí, claro, nós temos um corpicho que não foi desenhado para isso. Não foi desenhado, vai para o GTVC. Nosso corpicho de ser humaninho não foi desenhado para isso que você quer, porque quer fazer, porque gosta, porque acha que isso é necessário, porque te ensinaram que criança tem que comer açúcar. É tudo errado, tudo errado. Nós desenvolvemos uma relação totalmente errada com os produtos alimentares, porque eu já me recuso a chamar de alimentos determinadas coisas. Não, alimento é aquilo que se encaixa dentro das nossas necessidades fisiológicas básicas. Não está aí para ser fonte de prazer absurdo e para engordar e para causar doença. Aí não é um alimento, é um produto desenvolvido assim, para te fazer comer, mas não necessariamente um alimento. Então, nós nos encontramos nessa situação. O 60%, numa visão otimista da população, incluindo crianças e adolescentes, estão com sobrepeso e com todo um leque de doenças relacionadas com essa má alimentação. E essas doenças vão desde a enxaqueca, as alergias, rinite. Olha, uma das
três coisas que as pessoas me falam quando vêm com sobrepeso. Primeiro, a primeira queixa, eu quero emagrecer, porque, enfim, porque você é madrinha de casamento, ou porque está chegando o verão, ou porque, enfim, qualquer coisa, né? A segunda, estou retendo líquido. A terceira, eu tenho rinite alérgica. Aí haja alergia para tanta rinite, né? Eu entendo que esse constante entupimento dessas mucosas respiratórias é simplesmente um sintoma de inflamação, né? Que a gente sofre exatamente porque está mal alimentado. Mas então nos deparamos num determinado período da vida, para algumas pessoas começa já na adolescência, que o adolescente que já está muito gordinho, que os pais já levam no médico, que o pediatra detecta que está com insulina alta, com colesterol alto, outros não tomam conhecimento até chegar aos 30, 35, não costuma passar muito disso, né? A partir daí a gente começa a ter, já teve o pecado, agora vai ter a penitência, né? Já começa a desenvolver hipertensão, o fígado está gorduroso, as taxas daqueles exames de sangue de rotina começam a degringolar, você está sempre cansado, não está se sentindo bem, e você vê aqueles modelos daqueles corpos maravilhosos, e você quer uma coisa parecida com aquilo, porque você está frustrado, né, com a roupa sempre apertada, com essa sensação de cansaço, de inchaço, com essa falta de adequação social, diria eu, a um modelo enfim, que é perto do que seria considerado ideal. E eu, mais uma vez, já vou frisar aqui que não se trata aqui de gordofobia, nem de nada, é que um corpo naturalmente, tá? Não estou falando de corpos bombados aqui, porque aí é outro capítulo, mas um corpo que é naturalmente trabalhado, que é seco, que é musculoso, enfim, que tem um percentual de gordura adequado, é fisicamente mais atraente, não por uma questão de convenção social, é porque a nossa capacidade de se sentir atraído por outro ser humano sempre tem umas características instintivas, sempre no sentido da perpetuação da espécie. Então sempre vai nos chamar mais atenção fisicamente um corpo que transpareça saúde, não precisa ser, e eu não estou falando aí de barriga chapada, mulheres, trabalhada com gominhos, porque isso está um pouquinho longe da natureza, exceto para aquelas mulheres que têm isso normalmente, né? Algumas mulheres têm, a maioria tendem a ter um abdômen um pouquinho menos trabalhado que o dos homens, né? Então, mas tende a ser instintivamente mais atraente aquilo que reflete saúde. E aí não vai preconceito nenhum, porque as pessoas que perdem a saúde através da alimentação não o fazem por gosto, o fazem normalmente por falta de informação básica, normalmente, né? Então, nós chegamos a esse ponto, onde você está se sentindo inadequado, até porque fisicamente você está desconfortável com esse sobrepeso e está começando a ter consequências, né, de saúde gerais desse sobrepeso. E aí você vai no médico, vai no nutricionista, vai no nutrólogo, vai, enfim, segue a blogueira, e você começa a fazer modificações na tua alimentação necessárias, né? Você vai retirar os carboidratos muito pesados, você vai retirar os açúcares. Se for uma pessoa um pouquinho menos antenada com as novidades, ainda vai te deixar naquela dieta extremamente baixa em calorias, né? Quando a gente precisa um pouco de déficit calórico para emagrecer, que a gente tem que fornecer energia um pouquinho aquém da necessidade total para startar um processo de emagrecimento. Mas a gente não precisa fazer dieta de 500 calorias. 500 calorias é muito pouco. Precisamos um pouco de déficit calórico, sendo que a maioria da população come calorias a rodo. Então, quando você começa a cortar essas besteiras, esses doces, essas gorduras hidrogenadas, esse excesso de carboidrato, começa a ficar mais fácil você fazer um pouquinho de déficit calórico que você precisa de fato para emagrecer, e você deixa de alimentar essa cascata de eventos inflamatórios, promotores de diabetes, que são os carboidratos refinados, que você deixa de estimular a insulina no pâncreas, né? E você deixa enfim, de acumular a gordura desnecessária e deixa de acumular gordura inflamatória, e o teu corpo começa a ter um comportamento mais
fisiologicamente mais perto do ideal. E a maioria desses desvios de saúde provocados pela má alimentação conseguem ser corrigidos simplesmente mudando os hábitos alimentares. Você fala, tenho diabetes, pode curar? Dependendo do grau de evolução, pode sim. Quando já está muito evoluído, o pâncreas já está exaurido, não tem mais reserva de insulina, aí não tem o que fazer. Mas se a gente pegar no início do processo, a gente consegue reverter sim. Né? A mesma coisa é essa hipertensão que é causada pelo sobrepeso. Você para de estar acima do peso, para de estar inflamado, que a tua pressão vai melhorar e não há necessidade de tomar remédio muitas das vezes. Né? Claro que, eu friso sempre, a avaliação é individual, não dá para generalizar, né? Ó, o pessoal com 15 dias já perdeu 4,5 kg. Primeira semana difícil, mas está tranquilo. Óbvio, porque é isso. Mas aí, vamos ao objeto, né, ao assunto que eu coloquei para hoje. Você começa a fazer essa modificação de hábitos alimentares. Aí, há alguma coisa, algum sentimento, porque a ideia de que tem que comer o pãozinho e o arrozinho, e que você está se privando, e que você está sofrendo por causa daquilo, e está tão encroada, que você continua ficando um pouco preso na ideia de que você está fazendo uma dieta para emagrecer, e que, porque depois eu engordo tudo de novo. Óbvio, você largou todo aquele programa alimentar que estava te mantendo bem e voltou a fazer tudo errado, porque senão não existe esse negócio de efeito sanfona, efeito rebote. Você só ganha peso se fornecer energia demais e fornecer o tipo de energia errada para o teu organismo, senão do ar não vem. Né? Então, se você faz uma mudança de hábitos alimentares, se você faz uma reeducação alimentar, se você eu não gosto de falar de dieta, não é comer pouco, é reestruturar a dieta para comer adequadamente. Mas aí começam a se abrir as portas do inferno para a gente, porque começa a pipocar a pergunta, e vamos separar um pouquinho aqui, o que de fato pode ser provocado pela dieta ou pela modificação dos hábitos alimentares e o que não tem absolutamente nada a ver com isso. Tá? Que não tem absolutamente nada a ver com isso. Então, que são coisas absurdas? Pessoas que me mandam mensagem, por exemplo, 2 meses depois de começar o processo, porque às vezes, eventualmente, estão até com alguma medicação, alguma coisa. 2 meses depois de começar. Eu tive febre ontem. Pode ser a dieta? Pode ser o remédio? Gente, não. Se você teve febre ontem, vamos procurar a causa da febre. Ou, enfim, de qual? Ou tive um piriri, mas já faz 2 meses que está em tratamento. Mas tem uma tendência, a culpa, tudo que for acontecer de errado na vida, a culpa vai ser da dieta. Como vai ser culpa da dieta se você está se alimentando melhor? Porque, claro, você vai continuar sujeito a doenças infecciosas, você vai continuar sujeito a acidentes, isso estamos todos, independente da dieta que façamos, né? A maneira como o corpo pode reagir, a recuperação de um trauma, a recuperação de uma doença infecciosa, sim, tem muito a ver com a alimentação que estamos fazendo. Mas não a exposição. Agora, por exemplo, eu outro dia recebi uma informação de um casal, ele faz uma alimentação regrada, low carb, mas ele não consegue convencer a mulher come muito docinho, come muita coisa, e os dois pegaram Covid. Ele teve pouquíssimos sintomas, ela foi parar no CTI. E isso é um relato que a gente vem ouvindo, né? Dieta! E aí, dieta baixa imunidade. Eu não sei de onde vem esse tipo de informação, né? Porque, mais uma vez, se você modificou a tua alimentação para fornecer ao teu corpo os nutrientes que ele precisa para funcionar direito e não excesso de nutrientes como carboidratos que o mantinham inflamado. Se você modificou a tua alimentação para ter um aporte calórico ideal para se manter desse jeito. Se você, além do mais, começou a fazer exercícios para melhorar a tua resistência muscular e o teu condicionamento físico. E se você ainda já botou a cerejinha em cima do bolo, você começou a tomar sol 20 minutos por dia para fornecer mais vitamina D, porque a mudança, eu sempre insisto, tem que ser alimentar e de estilo de vida, como é que isso vai fazer mal à imunidade?
E eu já ouvi essa asneira de profissional da medicina, infelizmente. Mas eu sempre, quando eu falo com uma pessoa leiga, eu tento explicar as coisas da melhor maneira possível, porque essa pessoa, obviamente, não tem a obrigação de saber, de entender, né? Não tem obrigação, não estudou para isso. A pessoa, ela tem outro tipo de formação ou não tem formação suficiente, não tem obrigação de saber. Mas essas coisas vindo de um profissional da área me assustam um pouco. Porque, claro que a gente não sabe tudo de medicina. É óbvio que a medicina, em todas as áreas, é uma ciência em evolução, como a ciência da nutrição também é uma ciência jovem, que é uma ciência em evolução. Mas para fazer afirmações como essa, você tem que matar a cobra e mostrar o pau. Porque dizer baixa imunidade, como, colega? Como? Qual é a ação de uma dieta low carb, por exemplo, que seja bem feita, que seja comendo limpo, que seja comendo carne, vegetais que crescem acima do solo, peixes, nozes, castanhas, ovos, algumas frutas? Como isso abaixa a imunidade? Me conte, por favor, qual é o efeito horroroso, maléfico desses nutrientes em cima de sei lá o que, das imunoglobulinas, dos linfócitos T, dos linfócitos B, dos órgãos, né, de timo, qual? Porque tem que explicar, não adianta dar uma sentença dessas, deixar a pessoa em pânico e falar porque sim, porque eu ouvi falar. Feio isso. Muito feio, porque a profissão de médico, a carreira de medicina, eu diria que nos coloca numa posição, é uma profissão um pouco xamânica, né? A gente substituiu um pouco os antigos xamãs, os curandeiros das tribos, né? Nos dão uma espécie de poder especial em cima das pessoas que não são da área. Então, gente, não podemos falar determinadas coisas sem formular um certo embasamento científico, sem dizer por quê. Então não vá falando que fazer dieta baixa imunidade. Que dieta? Uma dieta de 500 calorias, realmente, eu diria, não é a hora de fazer agora que tem uma epidemia de Covid. Jejuns muito prolongados, se você não está acostumado, não inventa de fazer agora. Mas uma alimentação de acordo com as necessidades básicas da nossa fisiologia, que mal pode fazer, como isso pode alterar a imunidade, porque primeiro você tem que saber, quando fala em dieta ou quando fala em programa de reeducação, tem que saber avaliar o que essa pessoa está fazendo, antes de dar opinião. Tem que entender, não, porque eu estou fazendo a dieta do, sei lá, HCG com 500 calorias. Bom, eu já te diria, de entrada não faz, porque isso é asneira, enfim, pior formulação possível do que uma reeducação alimentar. Não tem, claro, emagrecer a qualquer custo não é o objetivo. O objetivo é permanecer saudável, né? Permanecer. Então, claro, quando eu falo em dieta, eu me refiro aos meus pacientes que eu nunca vou recomendar fazer uma barbaridade dessas. Há quem faça. Sem muita enfim, condição, sem muito embasamento. Mas quando nós fazemos uma reeducação alimentar e estamos nos alimentando com vegetais, com proteína animal, com essas coisas, com qualidade, isso não vai alterar a imunidade. Né? Outras coisas que a dieta sim pode fazer, a modificação de hábitos alimentares. E eu vou te explicar por que você vai sentir mal-estar no início de uma dieta de redução de carboidrato. Tem uma explicação mais científica e tem a explicação mais, digamos assim, através de uma pequena metáfora, né? Você já viu algum animal, algum ser humano que foi maltratado durante muito tempo, que no minuto seguinte de ser liberado se comporta normalmente? Né? Se você adotar um animalzinho, por exemplo, que foi maltratado, ele vai ficar ganindo pelos cantos, vai ficar e vai levar muito tempo para voltar a confiar, para perder aquele medo. A mesma coisa acontece com uma criança que foi maltratada, ficam marcas para o resto da vida, não é verdade? O que você acha que acontece com o teu corpo? E você entupi-lo
de porcaria durante 20 e 30 anos? Você acha que no dia seguinte ele vai funcionar tudo maravilhoso? É claro que não. O teu corpo vai precisar se readaptar, né? Tá perguntando quem está amamentando pode fazer louca. Eu acho que período da amamentação, se a pessoa está muito acima do peso, restringe besteiras, come comida de verdade, tá? Tira as besteiras da tua vida. Pão, por exemplo, pãozinho francês não é necessário, mas eventualmente você tem um gasto maior, né? Não tanto prejudicar o bebê com a qualidade do leite, como prejudicar você. Então você de repente não faz uma low carb estrita, você faz bota lá umas raízes, uns tubérculos eventualmente, né? Mas comer besteira não há necessidade nenhuma. Para ninguém, muito menos para quem está em fase de gravidez ou amamentação. Mas enfim, então como eu estava dizendo, coisas que você pode acreditar à dieta, porque o teu corpo vai levar um tempo, oi Felipe, vai levar um tempo para se adaptar a esse novo estado. Muitas pessoas me perguntam, eu fiquei com constipação. Veja bem, teu intestino já estava... Teu intestino não, todo o teu aparelho digestivo já vinha com hipocloridria, quer dizer, falta de secreção de sucos gástricos por um excesso de carboidrato, um excesso de cereais, de açúcares. Você já vinha com uma pouca mobilidade da vesícula biliar, porque o que te ensinaram é que você podia comer muito biscoito, mas não tinha que comer gordura nenhuma. Então essa vesícula biliar, tanto que a gente tem uma incidência enorme de problema de vesícula, porque a vesícula não se movimenta o suficiente, né? Não espelha aquele conteúdo tudo e aquilo vai depositando e, enfim, e acaba dando problema. A tua flora intestinal já deve estar no brejo faz muito tempo. Mas eu estava comendo muito pão e muito cereal, então você tinha umas fibras que não são o melhor tipo de fibra, lá fermentando, né? Claro que você ia ao banheiro talvez todo dia, mas a custo de quê? Gases, azia, um monte de problema. Aí você começa a fazer uma modificação alimentar e parece que o teu intestino trava. E você está precisando, primeiro, teu corpo precisa se adaptar a esse novo estado. 2, talvez você precise por um tempo fornecer mais fibras, mas aí o tipo certo de fibras, vegetais folhosos. Talvez a tua dieta precise um pouquinho mais de gordura para emulsificar as fezes, então você pode colocar aí um óleo de coco, você pode colocar mais azeite, você pode comer abacate, né? Então, aquelas fibras que nos ensinaram que eram boas, tipo aveia, tipo essas coisas, isso vai piorar a situação, vai te dar um pandemônio. Você pode precisar recompor a flora intestinal, você pode, quer dizer, o teu corpo estava ruim, você está começando a melhorar ela, ele não vai ficar bom em 2 dias. Então, o intestino vai precisar não só se readaptar, como às vezes ser adequadamente tratado, tem que recondicioná-lo, tem que reflorestá-lo, porque a flora intestinal já foi para o brejo, porque o estômago não está aplicando ácido suficiente, porque a vesícula biliar, tanto que muita gente começa a fazer uma dieta cetogênica, que tem mais gordura, passa mal por quê? Porque a vesícula não está mais acostumada com aquilo. Então, até se adaptar, você pode ficar enjoado, porque você não consegue digerir direito a gordura, mesmo a gordura boa, né? Então, e tem muito essa coisa, que se não fiz cocô, eu tenho que correr para estimular o intestino, e tomar Sene, tomar Diabo A4, Fórmula Almeida Prado, 46, enfim, qualquer coisa que seja laxante, porque eu tenho que fazer cocô, né? Porque fica aquela sensação de entupimento, a pessoa fica em desespero. Primeiro, a gente poderia ter pensado nisso antes de destruir o nosso aparelho digestivo comendo um monte de besteira. Mas depois, tenta primeiro, bebe muita água, come mais vegetais, põe um pouquinho mais de gordura na alimentação, pega o jornal, o radinho de pilha, banquinho, senta direito na privada, levantando um pouquinho, sabe, com o joelho um pouquinho mais levantado, põe um banquinho lá embaixo do pé, respira, toma um cafezinho, né? Porque, sabe, não vou precisar dar um tempinho para recondicionar o teu aparelho digestivo e para ele se adaptar
a uma coisa da qual nunca devia ter saído, na realidade. Mas você saiu, você estava comendo biscoito, estava comendo pão, estava tomando cerveja, estava fazendo um monte de coisa que te deixaram doente em muitos outros aspectos. Então, o teu aparelho digestivo pode mesmo precisar de um tempinho para se adaptar e pode precisar de ajustes no que você está comendo. Então, não é para sair desistindo ou se entupindo de Sene ou de Fórmula Moeda para 46 só porque você passou 3 dias sem fazer cocô, pelo amor de Deus. Tem várias coisas que podem ser feitas, mas aí eu acho que tem que ser revisto individualmente. Porque algumas pessoas podem piorar com determinado tipo de fibras. A gente pode estar falando de um problema de baixa secreção de ácido no estômago. Tem várias coisas que podem ser feitas, mas aí eu acho que tem que ser, primeiro, paciência, porque você não vai recuperar o estrago num dia. E depois, se a coisa persistir, fala com quem entende. Não sai, sabe, botando nitroglicerina para aquela ponta explodir. Isso pode ser perigoso. Mal-estar no início da dieta, dor de cabeça, sobretudo. Essa é uma queixa, né? Aí me deu uma hipoglicemia, eu preciso comer açúcar, né? Dor de cabeça e essa sensação de fraqueza, essa sensação de, deixa eu ver as horas, essa sensação de que vai passar mal, de que vai desmaiar, de que vai ter um treco, baixa pressão, não sei o quê, é falta de sal. Não é falta de açúcar. Por que é falta de sal? Porque quando você come um monte de carboidrato o tempo todo eu estou falando porque normalmente a pessoa que come carboidratos refinados, que come pães, que come biscoito, ela tem fome com muita mais frequência que a pessoa que faz uma alimentação tipo low carb ou com menos dessas fibras e desses açúcares danosos, né? Então, você está comendo aquilo constantemente. Aquilo te faz ganhar peso também constantemente e ao mesmo tempo te faz ter muita reserva de glicogênio, que é a maneira que o nosso corpo armazena os açúcares. Apesar de que o nosso corpo não ter muita capacidade de armazenamento de açúcar, porque como eu já falei, nosso corpo não foi feito para ficar comendo açúcar, não foi feito para ficar tomando cerveja, não foi feito para comer tantos cereais quanto se come, né? Então, mas o nosso corpo tem uma certa capacidade de fazer uma reserva de um açúcar de cadeia longa que se chama glicogênio, que é basicamente pedacinhos de moléculas de glicose que se juntam e formam um açúcar de cadeia longa. Então, e o glicogênio tem uma característica, o glicogênio é armazenado no fígado e nos músculos, né? E somente quando a gente satura a nossa reserva de glicogênio é que começa a se formar gordura corporal, começa a se formar triglicerídeos que são armazenados na gordura corporal. O que acontece com esse glicogênio? Ele retém muita água. Para cada molécula de glicogênio, umas 3 moléculas de água são retidas. Então, na hora que você vai começar aquela alimentaçãozinha low carb e vai diminuir drasticamente essas reservas de glicogênio, porque você não está ingerindo carboidrato, quer dizer, o corpo vai virar a chave, vai começar a comer, a consumir a energia que está armazenada na tua gordura corporal, você tem um período de adaptação, em primeiro lugar. Né? Vai ter esse período de adaptação. E eu vou deixar a live salva. 2, você está perdendo muita água, porque você está deixando de armazenar glicogênio o tempo todo. Né? Quando você consegue, através da baixa ingestão de carboidrato, baixar drasticamente essa reserva de glicogênio, é que os hormônios pancreáticos baixam a insulina, aumenta o glucagon e ele sinaliza para as células de gordura, aí sim soltar gordura, para essa gordura ser quebrada e servir de fonte de energia para o nosso corpo. E aí sim que se você queima a gordura. Mas nessa hora que você expele essa água toda, que você vai fazer esse xixi, vai começar a fazer mais xixi, vai desaparecer aquela sensação de inchaço, de retenção de líquido, você vai perder também sódio, potássio e magnésio, basicamente. São os eletrólitos que vão junto com a água. E isso provavelmente vai te causar essa sensação de tonteira, de mal-estar, sobretudo uma dor de cabeça forte. Então, aviso aos navegantes, você vai começar, você se propôs a modificar a tua alimentação. Tem 2 coisas que você tem que fazer mandatórias. Uma
e se hidratar muito. Normalmente quando você já começa a fazer dieta low carb, quando você começa a fazer jejum, você já tem muita mais sede, a sensação de sede é maior, então não duvide em saciar essa vontade de beber água. E depois ter um salzinho, sal comum de cozinha, à mão. Porque te deu mal-estar, te deu tonteira, te deu uma sensação de revertério, você coloca um pouquinho de sal na língua. Só. Não precisa fazer mais nada. Ah, mas é que além disso me deu cãibra, me deu... não estou dormindo bem desde que comecei a dieta. Aí pode ser que a gente precise repor potássio e magnésio. Então o que você pode fazer? Em vez de usar sal comum, usar sal light. E eventualmente pedir para o teu nutricionista, para o teu médico, se recetar um suplementozinho de magnésio para tomar à noite. Isso já vai ser suficiente. Quer dizer, mal-estar no início da dieta não é falta de açúcar, é basicamente falta de água e sal. Né? E água e sal não quer dizer biscoito. Creme cracker não, tá? Biscoito é... Porque água e sal é o mar, basicamente. Então, sempre muita água, ou chá, enfim, toma cafezinho, toma chá, toma líquidos bons, né? Chás e água pode ser aromatizada, gás, pode ser, né? E vai passar esse mal-estar. Outra coisa que pode acontecer, queda de cabelo. Muitas pessoas, sobretudo quando perdem bastante peso, têm queda de cabelo. Isso acontece basicamente uma resposta básica ao déficit calórico. Não se preocupa que passa. As pessoas se assustam porque o cabelo começa a despencar, é um eflúvio telômero normalmente decorrente do... Claro, começou a cair muito o cabelo, vão fazer dosagem de ferritina, vão ver hormônio esteroidiano, vão ver se um suplemento de biotina ajuda, tem várias coisas a ser feitas. Mas basicamente no início da dieta pode acontecer por déficit calórico, né? Como que nem eventos traumáticos, você faz uma cirurgia, caiu o cabelo por anestesia, não é por anestesia, pelo trauma, né? O corpo, digamos, solta lastro, né? Os cabelos são, às vezes, um enfeite, já depois de 50 dias de quarentena sem conseguir cortar o cabelo, começou a ficar um problema sério, mas enfim. Se você tem queda de cabelo, as unhas estão quebradiças e você tem a sensação de cansaço, seguramente tem alguma falta de algum nutriente essencial, como ferro, né, vitamina B12, biotina. Então isso é bom ir num especialista e fazer uns bons exames. Mas pode ser que no início da dieta tenha, sim, queda de cabelo, né? Prisão de ventre no jejum. Basicamente, se você não come, né, não faz cocô, né? Se você faz jejum prolongado, seguramente não é prisão de ventre, falta de material defecável, né? Vai diminuir, claro, a quantidade de cocô que você faz, né? Se você não está comendo ou está comendo muito menos, né? Quem tem a pressão alta, eu já falei antes que 70% dos casos de hipertensão que a gente vê hoje em dia são decorrentes da má alimentação, né? E o sal não tem muito a ver com isso, pelo contrário, né? Se culpou, hipertenso, tem que comer sem sal. Eu como sem sal porque a minha mãe tinha pressão alta. Eu escuto essa história muitas vezes, não necessariamente, né? Não necessariamente. Então, primeiro ver qual a causa da hipertensão. Se for uma hipertensão essencial ou por estenose arterial renal, é uma coisa. Se for uma hipertensão que você desenvolveu depois de estar 15 anos acima do peso, o mandatório fundamental é diminuir peso, né? Então, essas são coisas que de fato podem ser por isso, porque teu corpo teve que se acostumar com os maus tratos, né? Com a alimentação inadequada, com um estilo de vida sedentário. Quando você modifica isso, você só vai ter efeitos benéficos, mas essa adaptação, ou o período de adaptação, é que pode causar de fato algum desconforto, né? Resistência insulínica com a low carb é que é o único tratamento que tem de fato, para a resistência insulínica é a dieta low carb. Como você quer tratar resistência à insulina fazendo uma dieta que aumenta a insulina, que é a dieta alta em carboidrato? Você só consegue modificar esse quadro privando as células desse estímulo constante de glicose.
Tâmaras e damasco é açúcar puro, né? Tendo muita diarreia sem vesícula na reeducação alimentar. Às vezes tem que modular um pouquinho a quantidade de gordura que você está comendo. Se você está comendo muita gordura, você pode ter um pouquinho mais de intestino solto. Sim, você pode precisar de ajustes na dieta, né? Às vezes você tem que... E às vezes a própria pessoa que diagnostica melhor, porque a pessoa identifica, comi isso, não me fez bem. No momento a própria pessoa consegue identificar melhor qual a causa desse mal-estar, né, do que são boas gorduras, porque a pessoa... Gorduras boas são basicamente aquelas que são in natura, que não são os óleos vegetais de soja, milho, que não são margarinas, que não são frituras, gorduras do jeito que vem da natureza, né? Manteiga, azeite, ou são minimamente manipuladas, né? Basicamente que nem os azeites de frutas, oliva, coco, abacate, prensados a frio, esses são bons. Os óleos de cereais não são tão bons, nem de sementes. As margarinas são horrorosas. Os óleos de cereais ou de sementes, tipo óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, quando aquecidos, eles se desvirtuam completamente. Então as frituras são uma grande, grande fonte de inflamação. Elas são profundamente inflamatórias, que nem as margarinas, né? Agora você pode comer nozes, castanhas, comer manteiga, cozinhar com banha. Você pode fazer se você tiver um conjunto da alimentação adequada, tá? Você pode comer isso tudo. Tem alguém que tenha mais alguma dúvida? Eu esqueci, deixa eu ver se eu esqueci aqui alguma coisa. Cadê? Deixa eu ver se perguntaram mais alguma coisa aqui. Dor de cabeça eu já falei, queda de cabelo eu já falei. Eu espero que tenha ajudado um pouquinho. Queijos. A abobrinha verde me dá azia. Assim, nós temos uma fisiologia comum a todos os seres humanos, mais ou menos, né? Mas temos coisas individuais que às vezes você consegue explicar e às vezes não. Então, se uma coisa rotineiramente não te cai bem, te dá azia ou te dá piriri, você pode ter algum tipo de intolerância que às vezes vai ser até difícil de detectar por meios clínicos, mas você sabe que aquilo não é a tua praia. Então evita, né? Cozinhar com banho ou cozinhar com azeite. Se você colocar as coisas certas na panela, eu acho que não faz muita diferença. Eu fui criada na dieta mediterrânea e gosto mais de azeite, né? Em relação à psoríase, alimentação inflamatória, eu falei óleos vegetais, cereais, se você conseguir, e açúcar, se você conseguir tirar isso da alimentação, seguramente a psoríase vai tender a melhorar. Qual é o pão ideal? O pão ideal é o pão zero pão. Não tem pão ideal. Talvez o pão de fermentação natural, muito de vez em quando, se você não tiver intolerância a glúten. Mas fazendo low carb, é possível engordar até 1 quilo por semana fazendo low carb estrita? Ah, não, conta outra. Conta outra que essa não colou, não existe isso. Você não está fazendo low carb estrita, ou você está comendo sem carboidrato, mas está comendo uma quantidade absurda de gordura e você não está fazendo um acréscimo calórico muito absurdo, né? Meu ouvido dilata, principalmente quando baixo a cabeça, tem a ver com a alimentação low carb. Isso é uma daquelas perguntas, por que tem a ver com a alimentação low carb? Se você está completamente em jejum, talvez não deva se exercitar em jejum, né? Talvez você tenha que fazer alguns ajustes na sua alimentação, né? Queijos e leites são inflamatórios. Então, definitivamente, se você tem algum tipo de intolerância à lactose, eu tenho um sentimento ambivalente em relação ao leite. Eu acho que leite cru, de boa qualidade, em pessoas que não têm intolerância à lactose, pode não ser ruim. Os queijos eu prefiro os curados, né? Quanto mais curado, melhor. A não ser que a pessoa também tenha, sei lá, sofra de enxaqueca ou tenha algum problema que limite, né? E em relação ao leite, se ele te cai bem. E se não te cai bem, não.
também não vejo muito sentido em teorias que dizem que se você tomar leite, não sei o quê, eu acho que nem 8 nem 80, né? Mas tem muito adulto que tem intolerância à lactose parcial ou total, um certo grau de intolerância à lactose. Então, se você tem sintomas alérgicos ou sintomas digestivos constantes e coisa, às vezes evita qualquer coisa que contenha lactose durante um tempo e vê se melhora, porque aí pode ser que seja por aí. Uva, depende da fruta, porque assim, tem umas frutas que tem baixo teor de açúcar, né? Deixa eu ver a hora, porque vai me cortar daqui a pouco. Tem frutas tipo abacate, coco, morangos, frutinhas vermelhas, kiwi, ameixa fresca, alguns que têm menos teor de açúcar, né? Se você se limita a essas frutas, que a gente chama de frutas cetogênicas ou frutas com baixo índice glicêmico, você pode comer mais à vontade. As outras frutas são naturalmente mais ricas em açúcar. Então, se você precisa perder peso ou está diabético, é bom evitá-las ou comer em pequenininhas porções, né? Gente, olha a pergunta da pessoa. Usar óleo de soja, milho e girassol em assados como bolo e biscoito é ruim quanto fritura. Criatura, tu escuta o que eu tô falando? Me vem me falar em bolo, biscoito. Bolo, biscoito com óleo e ainda açúcar. Jesus amado, você quer me matar, vai querer me matar agora de desgosto? Não viu nada que eu falei, né? É claro que é ruim. O dia do abacate tá ótimo. Né? Então, abacate, por que eu gosto do abacate? Porque é uma gordura boa, é gordura monoinsaturada, sacia bastante, né? E eu acho muito gostoso, pessoalmente eu acho muito gostoso, te dá muita saciedade. Então, você põe um abacate na salada, e uma salada de folhas, com tomate, com abacate e tal, e um bom bife, você fica bem, bem saciado, né? Então, é isso. Mais alguma pergunta, gente? Eu espero ter esclarecido o guacamole. Isso mesmo, o guacamole é maravilhoso. O abacate, você faz até brigadeiro com abacate, cacau. Você faz ele salgado, você faz ele... eu acho que é um coringa, eu gosto bastante. Né? Adoçante. Pois é, adoçante. Adoçante eu uso assim... sabe aqueles adesivos de nicotina para parar de fumar? Eu acho que o adoçante tem que ser usado um pouco isso. Para você, primeiro, se livrar do açúcar. Isso é fundamental. 2, para se livrar do vício de açúcar. Você pode usar o adoçante, mas sempre o certo, a coisa certa a fazer com o adoçante é ir restringindo ele gradativamente para você se descondicionar do sabor doce. Porque o adoçante é um produto químico, uns são mais seguros que outros, então, mas sabe, estamos viciados em doce, viciados, a gente precisa de aquela coisa, né? Então, se você usa o adoçante, use-o com critério e vai diminuindo gradativamente a quantidade. Coco ralado é ótimo, coco fresco é ótimo, coco seco, leite de coco, óleo de coco, tudo que é de coco é bom. Pasta de amendoim, mesma coisa que eu vou falar do coco e do abacate. Pasta de amendoim, se você precisa emagrecer, você pode comer pasta de amendoim, que é ótima. Mas você tem que pensar que qualquer gordura tem 9 calorias por grama. E para emagrecer você precisa também de fazer déficit calórico. Então, você pode comer pasta de amendoim? Pode. Mas você não pode mergulhar no pote e ficar lá se lambuzando, comer o pote inteiro. Uma colherzinha, né? Tahine também. Bom, tahine é basicamente na base de grão de bico. Mas se for um pouquinho... o que acontece? Não é proibido comer carboidrato. É que tem que comer pouca quantidade, especialmente quando você precisa emagrecer ou tratar do diabetes. Não tem jeito, porque o sobrepeso, o diabetes são sinais de intolerância à glicose. Quer dizer, o corpo não está mais conseguindo administrar aquilo. Então, você não pode ficar empurrando glicose para dentro o tempo todo. É básico, né? Proteína para idoso, como proceder? 67 anos de idoso, da ONU. O idoso também sou eu, também estou em fila especial, mas me recuso. Come normal, não tem problema nenhum, não tem nenhuma deficiência renal. Come entre 1,12 a 1,7 gramas por quilo de peso por dia, dependendo do gosto e da necessidade, do esforço físico. Não esqueça que idosos, ai que palavra horrorosa, como nós,
tende a desenvolver sarcopenia. Então, além de um aporte adequado de proteína, nós temos que exercitar o músculo, tá? Isso é fundamental, quer dizer, é fundamental a vida inteira exercitar o músculo, mas na nossa maravilhosa terceira idade é mandatório, senão você vai cair na rua, vai cair, vai faltar suporte esquelético, além de todas as funções benéficas de estímulo de hormônios bons que o exercício físico tem, que a massa muscular. O Fat Secret para monitorar as quantidades pode ser, sobretudo a quantidade de calorias que a gordura contém, porque a pessoa se empolga muito. Outro dia uma paciente me falou que tomava 4 colheres de sopa de creme de leite no café. Óbvio que é demais, né? Uma colherzinha é uma coisa boa, 4 colheres de sopa cada café que você toma é uma quantidade de caloria absurda, né? Mais proteína do que gordura e carboidrato. O ideal é comer entre 1,7, o ideal é fazer, se você vai low carb, até 100 gramas de carboidrato líquido por dia, sendo que carboidrato líquido é carboidrato total menos as fibras. Entre 1,2 a 1,8 gramas por quilo por dia de proteína. E preencher o resto da necessidade energética e a fome com gordura boa. Né? E tem esse aplicativo, Fat Secret, para monitorar as quantidades, a quantidade de coisas. Mas se você come basicamente um bom pedaço de carne, vegetais que crescem acima do solo, bota lá um abacate, ou bota um creminho de leite ou um óleo de coco no café, e come castanhas e come queijo, fica difícil errar. Né? No colágeno, se eu acredito, não acredito no colágeno para sustentação da pele, não. Quer dizer, veja bem, acredito no colágeno como sustentação de pele, isso é dogma de fé, né? O colágeno sustenta a pele. Agora, tomar suplemento de colágeno para melhorar a pele é que não serve para porra nenhuma, né? Podem vir aqui, já vão chegar as pedradas, porque a minha pele melhorou, porque não sei o que, porque não sei as coisas. Claro, se você aumenta a tua ingesta proteica de maneira geral, se você se exercita, se você pratica o jejum, se você não come açúcar que vai destruir o colágeno, porque o que destrói o colágeno é o excesso de açúcar e carboidrato, se você tem toda uma atitude saudável em relação à tua pele, ela vai ficar melhor, óbvio. O envelhecimento vai continuar acontecendo, mas não precipitado por atitudes danosas, né? Agora, suplemento de colágeno, minha filha, suplemento de colágeno, na melhor das hipóteses, são pés de galinha liofilizados e acrescidos de sabor, né? Então, você toma isso, músculo, você come, que colágeno, faz um bom caldo de ossos, bem concentrado, faz um caldo pega meia dúzia de cabeça de peixe na peixaria, faz um caldo de peixe, ele chega a virar uma gelatina. Aí tem colágeno do bom e do melhor, mas não gasta dinheiro em Fat Secret, isso mesmo. Esse programa se chama Fat Secret. Não sei porque tem um nome em inglês, deveriam colocar um nome em português porque facilitaria, que a gente não tem essa fluência toda. Né? Então é isso. Gente, eu vou começar a encerrar por aqui, porque de repente o bichinho aqui me bota uma contagem regressiva e me cortam. Então, mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado. Se tiver dúvidas, podem mandar pelo direct ou deixem nos comentários dos posts. E se tiverem sugestões para a live também, né, que às vezes aqui falta ideia, porque estamos confinados, não estamos pensando direito. O magnésio já falei, você vai ter que rever a live toda para ouvir o que eu falei sobre magnésio. Tá de castigo. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar a salva no IGTV. Espero, porque estão mudando aqui as coisas. Às vezes a gente tenta apertar o botãozinho e a coisa não... Ai, obrigada. Para ter hipertrofia. Para ter hipertrofia, primeiro você tem que estar malhando muito. E depois fazer um programa individualizado e ajustado para cada um. Porque depende de vários fatores. Né? Depende de vários fatores. Não existe uma matemática assim. Olha... Cláudia, eu vou te cobrar. Cláudia. Manda coisas assim no direct, tal, manda fotinho, manda progresso. Tem que mudar. Não dá, gente. Não dá, tem que mudar, Cláudia. Força. Tá? Gente, namastê pra vocês, né? Não pode ter aquele abracinho ainda. A coisa ainda está complicada, então quem puder ainda, não é porque abre o shopping que você tem que sair na rua desarvorado, fazer aglomeração,
que a coisa ainda tá esquisita. E pelo andar da carruagem vai continuar um pouquinho esquisita. Gente, beijo grande, muitíssimo obrigada. E qualquer coisa que vocês tiverem aqui para perguntar, manda aqui. A gente pode organizar, ter uma live, alguma coisa assim, com Finasté. O ser confinado que habita em mim. Saúde. O ser confinado que habita em você. Gente, brigadíssima. Boa tarde. Até a próxima. Tchau, tchau.